Qualquer coisa perto de 3 a 4 horas de aula cada um, a gente mata, tá? Beleza. Ele acreditou. Tranquilo. Então tá bom. Bom, eu coloquei a lombalgia antes, de membro superior e membro inferior, porque a lombalgia é a maioria das queixas. Das queixas não traumáticas, né? Pelo menos 30% das queixas ortopédicas são de lombalgia. Mas é que tem uma coisa muito importante. Uma boa parte das UPAs, porque aqui a gente não pode considerar só postinho, porque eles vão na UPA, não precisa ser uma urgência. A grande maioria das UPAs que tem ortopedista no pronto atendimento, dor nas costas, não consulta com o ortopedista, é com o clínico, tá? O ortopedista está lá para atender trauma e outras causas de dor. Em alguns não, até mais de um desses pronto-socorros, não é só lombalgia, não. O ortopedista na UPA atende só trauma. Então, na verdade, é uma questão de estar familiarizado com a conduta, um diagnóstico sindrômico, uma conduta geral do clínico, porque a maior parte acaba não atendendo. Como a lombalgia é muito frequente, e tem outra também, que vocês, não sei se vocês já frequentaram a UPA, na grande maioria, raio-x de coluna eles não fazem, só por trauma. Mas então, que você fica à mercê da sua suspeita clínica, e é isso que eu vou falar para vocês. A gente vai mostrar, certamente, imagens, mas para o clínico geral, isso não pode ser o fulcro, né? Não pode ser o motivo do ensino, tá? É clínico. Se você se atentar a dados clínicos que são rápidos de ser obtidos, não precisa fazer teste especial nenhum. É mesmo. Dificilmente você vai errar. Vai ser bom. E se você errar, você vai errar por excesso de zelo, não por negligência ou imprudência ou imperícia. Então, se for para errar, erre para mais. Por isso que o que a gente segue clinicamente são os alertas vermelhos nas lombalgias. Tá? Lombalgia de uma maneira geral, pode ser uma cervicalgia, pode ser dorsalgia também, certamente. Né? Então vamos lá, você quer ver? Não existe dificuldade, gente. Essa aula aqui é de dica. Tá? Se vocês quiserem aprender sobre lombalgia, eu precisaria de 3 meses. Né? A maioria da dor nas costas que vai na UPA, ou até no postinho, a maioria é uma dor mecânica, por mau uso, por mau jeito, mau uso cumulativo. Quer dizer, a maioria tem sobrepeso, tem hiperlordose, tifose aumentada,
né? Tem barriga grande, os homens são tudo barrigudos depois de uma certa idade. Quer dizer, são problemas mecânicos que, com ou sem ou apesar do médico, não trazem grandes preocupações, tá? E vocês vão fazer, nesses casos, como a maioria faz. Ele vai, se você lembrar que existe sinal de alerta, eles não vão ter sinal de alerta, senão não é uma lombalgia mecânica comum. Vocês vão dar ibuprofeno, paracetamol, tramal na veia, cetoprofeno na veia, diazepam buço. Vocês vão fazer tudo isso lá na UPA, a pouquinho assim, tem como fazer. Vocês vão fazer isso. Não tem nada de errado. O cara vai lá para melhorar a dor, lógico. E você sabe que muitos vão lá só para isso. Ele não faz questão nenhuma que você, na UPA, faça um diagnóstico definitivo. O problema é quando você não se dá conta dos sinais de alerta. Porque para o cara, se ele está indo lá porque ele quer melhorar a dor, amanhã ou depois eu vou no ortopedista, se você melhorar muito a dor dele, é capaz de ele não ir no ortopedista, entendeu? Então, o sinal de alerta serve pelas duas vias. Eles vão procurar na UPA para dor. Eles não vão fazer questão realmente de grandes diagnósticos, mas vocês têm a obrigação de saber quais são os sinais de alerta, vocês têm que avisar. Vocês têm que avisar o paciente. Mesmo que você não dê conta, nem faça o diagnóstico definitivo. E são poucas situações, não são muitas. Bom, o primeiro e o mais simples de tudo, os dois mais simples, são trauma significante. Caramba, o cara caiu. Tem perigo de estar quebrado. Vai tirar raio-x por causa do trauma. Isso é um sinal de alerta. É um trauma significante. Um trauma menor em paciente osteoporótico, paciente com baixo estoque ósseo, se é idoso, a maior parte é tudo mulher e magrinha. É o típico perfil da pessoa que tem osteoporose, que sentiu dor aguda, há 2 dias, depois não passa mais. Você vai fazer o raio-x. Se você enxergar alguma coisa, ótimo. Se você não enxergar, não pode mandar para casa. Porque a pessoa que tem dor nas costas, no caso de um mau jeito, para começar, idoso não tem mau jeito. Vocês não sabiam, né? Eu estou para ver um idoso que tem dor nas costas porque ela deu um mau jeito arrumando a cama. Isso dá em jovem. Idoso não tem. É muito difícil. Se o idoso tem uma dor aguda que apareceu depois, uma queda boba, um movimento brusco, e aí começou a doer e está queimando na sua. É melhor você procurar as coisas. Se você não achar, você, se você não achar é porque é muito pequeno. Então não é um grande perigo. Mas você não pode mandar para casa sem pedir para ela procurar um ortopedista. Porque a maior parte das fraturas de osteoporose, elas não são vistas. Elas são amassamentos que nós vamos ver pequenos. Então, quem não está muito familiarizado, e muitas vezes o idoso ele já tem a coluna um pouco curvada, confunde. Se você tem dúvida e quiser fazer um favor ou sua obrigação, você fala, mas essa vértebra está esquisita porque você tem rachia. Vai lá e põe o dedo nela, aperta, dói, tem, vendo ou não, tem alguma coisa errada. Mas isso é relativamente simples, não tem tanto perigo. Por exemplo, a fratura por osteoporose, que é a fratura de amassamento, é muito difícil ela ter uma complicação. Muito difícil. Tá? Eu não me lembro de ter visto uma vozinha com uma fratura osteoporótica com um problema neurológico por compressão de nervo por causa da fratura. Tem 30 anos, hein? Mas o trauma não. O trauma
trauma engana muito, a não ser uma fratura que o paciente mesmo vai atrás do raio-x e fala, ó, tá quebrado, então, tá, o negócio que ele mesmo fala. Então, fácil de ver. Então, os outros casos borderline é que são perigosos. Mas existem algumas situações que requer muita atenção, mesmo sem o diagnóstico definitivo. O mais perigoso de todos são os tumores, é câncer, é metástase. E você não precisa fazer diagnóstico definitivo disso. Você tem que saber que o paciente, ou ele já sabe que tem, e se ele chega com dor, ele fala, estou fazendo quimioterapia, estou fazendo isso. A maioria, não, né? Mas o paciente ou tem emagrecimento rápido, fora do normal, em pouco tempo, ou ele tem dor, aí já entra aqui, ó, ausência de melhora, porque às vezes ele já foi na UPA umas 3 vezes, ele não melhora. A dor é contínua, algumas progressivas. A dor não passa, não tem melhora. Ele toma remédio, melhora um pouco, mas ela não passa. Dor que não passa por mais de 3 semanas, você pode não estar vendo nada no raio-x. Tem que fazer ressonância. Vocês não podem pedir, então vocês mandam para quem pode. Tá? Eu estou cansado de ver gente que vai cada 3 dias lá na UPA tomar tramal na veia. Tá? Outra situação é déficit neurológico. O déficit neurológico mais comum, sem ser trauma, são as compressões nervosas de medula, de caldequina ou de raiz nervosa, e o mais comum são as protusões, abaulamentos e hérnias discais, que não aparecem no raio-x. Mas se o indivíduo tem queixa de dor, que pergunta você faz quando o indivíduo chega lá na UPA ou no postinho e fala, eu estou com dor nas costas, a primeira pergunta que a gente faz é, caiu? Bateu? Não. Segunda pergunta, faz tempo? Doutora, faz 2 meses, ela não passa. O senhor ou a senhora acha que essa dor vai para algum lugar? O que é algum lugar? São 2 perguntinhas. A dor vai para a barriga? Porque muitas pessoas têm um problema em órgão oco, em vesícula, renal, seja o que for, ele tem dor em queimação lombar. Mas se você põe o dedo lá, estou falando de, não é exame físico, é de anamnese. Se você põe o dedo lá, não tem dor. Às vezes tem até Jordano positivo, você palma a barriga, dói no flanco direito, região ou do hipocôndrio. Mulher tem anexite, tem problema de baixo ventre. Não, a dor não vai para a barriga. E para a perna? A dor para a perna. As duas? Mas a direita é mais. E o que vai para a perna? Dor, queimação, dormência? O que é? Eu acho que tem dor e tem um lugar da minha perna ali no pé ali que é formigante. Isso aí é um déficit neurológico sensitivo. Não adianta ficar fazendo raio-x dele. Não aparece nada. Vai mandar para casa com um profeno? Não, ele tem que fazer ressonância. Então, e nesse caso, vamos dizer que é SUS, e ele, você viu que tem algum sinal de alerta, se ele for consultado daqui uns 3, 4 meses, coitado, né? 5 meses, não é nenhuma catástrofe, tá certo? Porque às vezes o SUS demora, mas você tem que avisar que ele deve estar com o nervo preso e que precisa ser visto logo. Agora, se o cara tem, ou faz tratamento de câncer, ou ele está emagrecendo, ou a dor dele tem 40 dias e não passa, você tem obrigação moral de falar para ele que ele não pode esperar a consulta do SUS. Senão ele vai esperar.
Você vai dar ibuprofeno para ele e ele vai esperar. Aí ele vai na farmácia, no seu Antônio da farmácia, no seu Domingos da farmácia, no Quinzinho da farmácia lá da esquina, e vão chá corticoide nele, não sei o que lá, e ele vai levar até a consulta do SUS. Quando chega lá, o tumor que ele tinha já tem metástase. Tem que avisar. Eles estão lá para resolver o problema do paciente, não é do sistema. O sistema que se dane. Tá? Eles que arrumam um jeito. Vai lá, o senhor faz o que o senhor quiser. O senhor tem que consultar logo. Tem que falar. Este aqui, ó, febre contínua intermitente ou fatores de risco de infecção, é um sinal de alerta, mas a gente que está mais familiarizado, a gente apanha muito. As infecções de coluna, osteomielite, tuberculose ou discite, que são as inflamações infecciosas dos discos, é de um diagnóstico extremamente difícil. Tá? Quer dizer, eu quase que eu tiro isso aí do sinal de alerta, né? Mas já pensou se um cara chega para você e fala, todo dia eu tenho febre vespertina? Quem já estudaram tuberculose? Câmbio. A gente estudou só o protocolo de atendimento básico, só, professor. Tá. A tuberculose não é só no pulmão, né? É assim, então. A gente viu só o pulmão. A tuberculose não tem febre vespertina? Uhum. É a característica clínica. Sim. É a primeira. É a primeira que você vai desconfiar, além de algum sintoma respiratório. Em outros locais também. Então, mas é raro. Estou querendo dizer, por isso que é tudo difícil, porque já é difícil de você desconfiar. Também é difícil de diagnosticar, mas é um sinal de alerta. Os outros é que são importantes. Vamos continuar a dar algumas dicas. Lembre-se, dor nas costas, que chamam de lombalgia, não quer dizer que é da coluna. E também não quer dizer que é da musculatura do tronco. A maior parte é, tá? Mas não é, isso não quer dizer que, né, você não pode esquecer que a coluna está lá para sustentar o corpo. E a musculatura para dar estabilidade na coluna vertebral, assim como em qualquer outra articulação. Ok? Se a gente for lembrar rapidamente de anatomia, lembre-se que a vértebra, disco, tem um ânulo fibroso, tem um núcleo pulposo, e a função é amortecer tudo que a gente judia da coluna, tá? É um grande amortecedor e por isso mesmo que ele também tem que ser bem flexível, porque se ele começar a não ser flexível, ele pode rachar. E os ligamentos da coluna, como de qualquer outra articulação, dão estabilidade junto com a musculatura. E a outra porção que é importante são as raízes nervosas que passam pelos forames e que muitas vezes sofrem influência de compressões. Lembrando que o ânulo fibroso, ele pode, com o passar do tempo, se desidratar. Se ele desidrata, ele pode não só doer, como ele pode ficar com fissuras. Se ele fica com fissuras, ele vai desidratar mais ainda e dá a artrose, que é a diminuição do espaço entre as vértebras. Se isto, junto com grandes esforços, forçarem muito as facetas articulares, essa é uma grande causa de dor nas costas em jovem, e que é difícil de diagnosticar. Tá? O disco, ele pode, pela fraqueza da parede, comprimir uma raiz nervosa ou a cauda equina, ou a medula pode herniar ou não, ou até
os teofitos, ou os bicos de papagaio, que pode também, com o passar do tempo, porque o bico de papagaio ele fica na circunferência total, eles também podem gerar uma compressão nervosa. E aí fica incluso no sinal de alerta de déficit neurológico, no caso sensitivo, que é quase 100%. Dificilmente se tem um déficit neurológico motor, a não ser os traumas raquimedulares. Só para lembrar que tem uma pergunta de residência, que não sei por quê. Sinceramente, eu não sei por quê. Mas tem. Vocês estão vendo que esse ligamento aqui, ó, esse ligamento, vamos dizer assim, ele aqui no desenho ele é cinza, esse aqui é meio amarelado, esse aqui chama ligamento amarelo. O ligamento amarelo ele tem uma seguinte função. Você sabe, Daniela, qual é a função do ligamento amarelo? Qual, professor? Eu não entendi o ligamento. Não, tudo bem. Deixa para a próxima. Então, veja bem, os ligamentos são feitos para estabilizar. Então, ele não pode ser muito elástico, senão a articulação vai ficar frouxa. Quando a gente flete a nossa coluna, coloca a mão lá no pé, caramba, mas então o ligamento está deixando a coluna fletir. Para trás, a gente não. Tem alguns contorcionistas, mas a maior parte não consegue, né? Na extensão da coluna, colocar a mão lá atrás. Isso é porque o ligamento amarelo tem uma elasticidade diferente dos outros. É por isso que nós conseguimos fletir bastante a nossa coluna. Então, por que a gente flete bastante a coluna? Qual é a estrutura que faz a gente fletir? Então, eles respondem assim: os músculos? Não, o músculo, ele não. Perdão. Qual é a estrutura que permite a flexão? Não é que faz é o músculo, né? Que permite. O músculo não permite, o músculo faz. Quem permite é o seguinte: se permite é porque tem outros que não permitem, né? A resposta é ligamento amarelo. Vocês não vão lembrar na prova de resistência, mas cai. Não sei por quê, bastante. Como se fosse uma coisa muito importante, né? Bom, então, como eu estava dizendo, a frequência é muito grande, demais, tá? Quando vocês estiverem lá, vocês vão ver que, puxa vida, eu não pensei que fosse tanto assim. Será que tanta gente tem tanta dor nas costas? Tem. A lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia muscular é por mau uso ou acúmulo, é a mais comum, né? A sacroileite é a segunda mais comum, que nós vamos ver. As lombalgias por síndrome facetária, espondilolise, espondilolistese, estou falando tudo aqui, então é causa óssea, né? É muito difícil de fazer diagnóstico, mas são as três, é bem frequente. E a hérnia discal ou protusão discal, ela dá déficit neurológico sensitivo. Então, se você lembrar do sinal de alerta, você não vai errar nunca. Você pode errar para mais, não para menos. Então, vamos lá. Alguém de vocês já viu alguém entrar assim, lá no pronto-socorro, tudo torto por causa de dor nas costas? Não? Vão ver muito. Isso chama-se entorse sacroiliaco ou sacroileite. É a pessoa que dá mau jeito, deu mau jeito nas costas. Se ele for logo, ele vai entrar com dor meio arcada para frente, fletido. Se demora um dia ou dois, a própria musculatura começa a contrair para proteger o local que dói. Isso chama-se contratura antálgica. É uma contratura muscular para proteger contra a dor antálgica. Tá? Contratura antálgica. O que vai acontecer lá no pronto-socorro ou lá no postinho é que o paciente vai chegar assim, vocês vão dar para ele medicação endovenosa e intramuscular. Ele vai ficar umas 12 horas lá, aí ele vai embora porque ele cansou de ficar lá e não melhorou nem 20%. Essa é a regra. Não melhora.
é comum eles irem cada 2, 3 dias, porque ele também demora 3 semanas para melhorar. Se o indivíduo procura um ortopedista que está familiarizado, aqui estão os ligamentos, estiram na hora do entorse, ou a sacroileite, que só aparece na ressonância, não adianta fazer raio-x, tá? Tem esse branco aqui, ó, que chama edema ósseo. Ele só melhora quando eu coloco o remédio, infiltro a sacroiliaca, senão não melhora. Vocês não vão infiltrar a sacroiliaca lá no pronto-socorro. Vocês vão dar medicação, vão tentar tirar o máximo possível. Vai fazer raio-x? Não faz, porque não é protocolo, por incrível que pareça. Não é trauma, não faz raio-x. Também não vai ajudar muito. Vai aparecer uma coluna toda torta, porque o cara está torto por causa da atitude antálgica. O cuidado, os 2 cuidados, esse aí todo mundo faz. O cara pode nem saber que existe sacroileite ou entorse sacroiliaco, o doutor que está lá vai dar remédio para o cara. Afinal de contas, foi para isso que ele foi lá. Não tem nada de errado. Vocês têm que afastar esse cara do trabalho, porque ele só vai conseguir ortopedista não sei quando. E é uma judiação, porque as pessoas dão atestado das horas ou do dia. E o cara não consegue trabalhar. Aí ele vai 2, 3 dias depois, o cara fala que ele pode dar atestado retroativo. Então, tira esses caras do trabalho. Pode dar para eles de 10 a 15 dias, porque isso não passa. Para passar, demora. Se ele tem a chance de ir a um ortopedista, fizer uma infiltração e melhorar logo em 3 a 5 dias, e tiver um atestado, eu mesmo falo, olha, agora você tem condição de botar em serviço, porque você melhorou bastante. Às vezes até diminuo, troco o atestado. E se não trocar também, se for no serviço que o cara teve, se ele fizer esforço, ele vai ter de novo. Fazer o quê? A gente não tem domínio sobre isso. O que não pode é mandar simplesmente esse cara para casa, mesmo sabendo. O senhor melhorou? Não, não melhorei 30%. Mas eu vou embora, doutor, porque eu estou com fome, meus filhos estão em casa, precisando de mim, minha mulher está me esperando, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. E, se possível, avise ele que ele não vai melhorar. Ele tem que procurar o ortopedista logo, não é depois de 6 meses lá no centro. Tá ok? Ele que deu um jeito. É isso que a gente faz. A gente usa um ultrassom para guiar a agulha e põe lá medicação, anestésico e medicação. Assim como todas as outras infiltrações, as infiltrações são chamadas de testes terapêuticos. Se eu acho que a dor vem de uma estrutura e eu ponho anestésico, o anestésico faz efeito em 2 minutos. A dor tem que sumir. Se a dor não sumir, é porque não é de lá. Tá ok? Então, o intuito da infiltração é muito mais de teste terapêutico do que de. Junto a gente coloca uma medicação, lógico. Mas o corticoide de depósito que a gente põe, ele vai fazer efeito no outro dia, ele não faz efeito na hora. Tá? Mas na hora o cara melhora, porque está anestesiado. Se vocês não têm lá uma suspeita clínica de que o indivíduo pode ter uma hernia, uma herniação que vai apertar ou a caldequina, ou a medula, ou a raiz, vocês podem estar trabalhando num local que tem raio-x, que tem tomografia, que tem ressonância. Tá? Aqui está o raio-x de uma pessoa, da mesma. Aqui está a tomografia, aqui está a ressonância. Essa tomografia deu sorte que, se você for ver bem, essa parte mais clarinha aqui, ela está vazando aqui, e que nos outros não tem. Então dá para ver que tem alguma coisa que não está no lugar. A ressonância já mostra uma hérnia de todo o tamanho, e o raio-x não mostra nada.
Então, se for muito fácil, peçam ressonância, não peçam tomografia. Tomografia é para osso. A gente vai dar uma noção para vocês. Se você quiser fazer qualquer diagnóstico de compressão nervosa ou de tumor, é ressonância. Não enrola o paciente. Tá? Porém, tudo que é tumor ósseo, a maioria das suspeitas e dos diagnósticos, das classificações, estão na radiografia. Por isso que seria importante se fazer radiografia nos sinais de alerta, na UPA, que dá para fazer na hora. Porque lá no postinho, eu não sei quanto tempo demora pelo postinho, mas costuma demorar 2, 3 meses. A vaca foi pro brejo. Então, se o cara for e você tiver uma suspeita de que ele pode ter uma neoplasia qualquer, uma metástase, vocês têm que avisar que não é para esperar o raio-x do SUS. Sejam honestos e avisem. Não é para esperar. Ah, mas eu vou pôr medo no paciente. Então põe. Qual o problema de você pôr medo? Você não vai ser indelicado, logicamente. É para pôr medo mesmo. Você está suspeitando. Você fala, se eu estiver errado, eu vou dar graças a Deus, mas se eu não estiver errado, é a melhor ajuda que eu posso estar te dando e pronto, acabou. Afinal de contas, o cara pode ter uma coisa, se ele tem que saber. Ele tem que tomar uma providência, não é ele, é um parente, um acompanhante, o responsável, seja o que for. O que não pode é deixar ele esperando 4 meses para fazer raio-x. A síndrome facetária, eu também não consigo ver. Eu consigo ver quando ela está com desgaste grande, artrose grande, aí todas as facetas articulares estão. Aquilo é uma articulação sinovial. A articulação é uma articulação sinovial, igual o joelho. Tem até menisco. Só que ela é pequenininha assim, né? E extremamente inervada. Ela dói. Se ela é sobrecarregada ou tem um comecinho de desgaste, ela vai doer. E você não sabe de onde, você não consegue palpar, você consegue palpar as costas, não consegue palpar. Sabe qual é a única maneira da gente saber que o indivíduo tem síndrome facetária? Porque a dor ela não é contínua, é diferente. Ela é frequente. Sabe, quando o cara no trabalho, a dor passa, quando ele toma remédio, a dor passa, às vezes demora 2, 3 dias. Mas ele está sempre, toda semana ele tem alguma dor, principalmente quando ele trabalha, o tipo de dor. Não é dor contínua e progressiva, é dor frequente. Diferente. A gente só fecha o diagnóstico quando a gente faz uma ablação ou uma risotomia ou uma neurotomia, que a gente queima o nervinho que inerva a faceta. Pô, mas isso aí não dá 0,1% que faz, que é pago. Não tem como fazer pelo SUS, não tem como fazer, é caro. Mas a única maneira de fazer o diagnóstico definitivo. E quando você queima o nervinho das facetas, às vezes 1, 2, 3, a dor sobe. Então está feito o teste terapêutico positivo. Agora, fora isso, tem perigo? Não. Então, isso não está no sinal de alerta, mas existe. Quer ver outra coisa que não está no sinal de alerta? Espondilolise. Espondilolise é fratura de fadiga. Não dá para ver quase no raio-x, é difícil. A gente vê na tomografia ou na ressonância. Mas é um daqueles casos que você fica em dúvida, porque o indivíduo tem dor com uma frequência grande. Mas será que é? A faceta não dá para ver, mas isso dá. E se tiver nesse pedículo e no outro, são 2 pedículos, né? Cada vértebra, ele pode sair do lugar. O que está acontecendo aí? Está escorregando. Olha aqui, ó. Ele vai escorregando. E isso se você fizesse raio-x, isso aparece no raio-x. Olha aqui, ó.
Isso dá para ver. Mas vocês não vão fazer raio-x. Ainda bem que isso não é uma urgência. Até dá para esperar o bendito do raio-x lá do postinho. Tá bom? Porque ele não tem sinal de alerta. Isso aqui não é sinal de alerta. Sabe quando que ele se torna sinal de alerta, mas não clínico? Quando esse escorregamento é muito grande. Quando passou de metade mais de um terço da superfície aqui da vértebra, olha o que está acontecendo. Ó. Bom, daqui a pouco ele luxa, né? Ele sai fora. Ele vai carregar junto a medula. Não pode. Então, quando está escorregando mais do que um terço, tem que operar. Tem que fixar, porque ele vai acabar de escorregar e o cara vai ficar paraplégico. Então, vocês olhando lá, isso aqui, por exemplo, ele não está escorregado. Isso aqui ele está torto. Isso aqui é trauma. Esse aqui está escorregado. Mas se eu for ver bem aqui, está um terço, né, dessa superfície. Ele pode esperar um pouco, não tem problema. Se o cara chega, está com dor e já está com metade, você fala, é melhor você procurar logo, não vai esperar 6 meses o seu raio-x. É muita coisa mesmo. Por isso que o ortopedista, ele geral, ele sabe essas coisas, mas a gente não trata. Quem trata isso é o cirurgião de coluna, é o ortopedista de coluna. De tanta variedade de diagnóstico, de suspeitas, de investigação, e a maioria dos casos, esses de alerta, são cirúrgicos. Ortopedista, são pouquíssimos. Aqui em Foz, eu conheço um cirurgião de coluna ortopedista. Porque o neuro que opera a coluna, o neuro opera, mas ele opera problema neurológico, opera hérnia de disco, né? Negócio de tumor, às vezes alguns operam tumor, mas tudo isso que eu estou contando para vocês, que são problemas mecânicos, vértebra que sai do lugar, isso aí eles não mexem, desvio de coluna, fratura, alguns tratam fratura, graças a Deus. Aqui em Foz é uma coisa esquisita. Né? Quando eu cheguei aqui, eu estranhei um pouquinho. Depois que eu fiquei sabendo que só tinha um cirurgião ortopédico de coluna. Todas as fraturas lá que vão no hospital municipal é o neurocirurgião que atende. Graças a Deus, né? Pelo menos alguém atende. Tá? Eu saiba que no hospital não tem cirurgião de coluna ortopedista. Então, o neuro acaba atendendo tudo. Ok? Bom, eu não sei se eu já falei isso em alguma aula para vocês, mas eu vou mostrar uma coisa interessante. Eu falei que as pessoas vão lá, e vamos dizer que ela não tenha um sinal de alerta muito importante, mas ela tem dor. E você percebe que é uma dor recorrente, não precisa ser dor contínua, e vira sinal de alerta. Né? E você pergunta para ela se ela, o que ela faz. Aí ela fala, eu descarrego, eu sou repositor. Tá? Esse é o exemplo. O cara ele descarrega ou ele carrega. O repositor lá no supermercado, ele cata as coisas das caixas e põe na prateleira. E o cara que entrega, ele tira do caminhonete e põe no chão. Quer dizer, ele fica transportando peso, por exemplo. Ou então o cara chega para você e fala, o que você faz? Eu tenho dor nas costas, tem semana que dói, tem semana que não dói, aí eu não aguento, eu estou de saco cheio de ter dor, os caras me dão ibuprofeno, eles me dão Tramal, Revange, codeína, eu compro Torcilax, é o famoso Torcilax. O que o senhor faz? Eu sou contador. Mas então o senhor trabalha sentado? O dia inteiro. E o senhor tem dor nas costas? Eu tenho. Então tá. Então vamos lá. Teve um cara desse cientista doido, né?
Ele catou uma agulha e colocou lá no disco de L3, L4 com um sensor de pressão. Pressão no disco. Depois eu divido em várias posições. Então vamos lá. Aí ele mediu qual era a pressão. No indivíduo deitado, de barriga para cima, a pressão era. Vamos ver aqui. Ele deitou. Está aqui. 25, não importa a unidade. Aí ele colocou o paciente de lado, a pressão subiu para 75 no dia. Aí ele colocou o paciente em pé parado, 100. Aí ele pediu o paciente arcar para frente um pouquinho, 150. Aí ele pediu o paciente pegar alguma coisa no chão, arcar mais ainda, subiu para 225. Fala, pô, lógico, está pegando peso, levantando peso. Aí colocou o paciente sentado, 150, sentado, descansando. Pediu para ele arcar para frente, que é o jeito que vocês ficam para estudar, 200. E se arcar muito para frente, 275. Quer dizer, qual é a pior situação para o disco? Sentado. Espero que talvez vocês já soubessem disso. Não sabiam? Ótimo. Agora sabem mais ainda. Se não sabiam, que surpresa. Quer dizer que o pior serviço que existe, qual é? É o motorista de ônibus e de trator. Eles ficam o dia inteiro sentados e fazendo assim. Toda vez que o ônibus para, faz aquele barulhinho do freio a ar. E o trator fica pulando. Pô, caramba! Além de ficar sentado, ainda fica fazendo assim. Eles têm mais hernia de disco do que os caras que trabalham no dia a dia, andando para lá, para cá e tudo mais. E se você não sabe disso, sabe o que você vai fazer? Vai dar ibuprofeno para ele no postinho. É isso que você vai fazer. E vai piorar ainda, você vai dar fisioterapia. Aí sim, de choquinho, né? Porque o tratamento da maioria que não é cirúrgico, metade do tratamento é o fisioterapeuta que faz com exercício, não com tomar choquinho. E se você manda, principalmente pelo SUS, o cara bota 30 pacientes lá com 30 maquininhas de choquinho. Ai, que maravilha, estou ganhando 30 pacientes ao mesmo tempo. Coitado, ele ganha 2,50 por sessão. Se ele não colocar 30 ao mesmo tempo, ele morre de fome. Isso chama-se SUS. Né? Então, mas também, então, preferível não dá nada, né? Para fazer isso, é preferível você dar remédio e pedir para ele procurar um ortopedista que possa investigar. Às vezes ele não tem o sinal de alerta ainda, mas o disco dele está apertando. Uma hora ele vai ter uma compressão nervosa. É claro? Bom, mas aí eu trabalho num local, graças a Deus eu já não trabalho mais no SUS, agora eu trabalho no ambulatório de convênio, ambulatório do Einstein, né? Eu trabalho no ambulatório como chama o hospital? Do Costa, né? E lá eu posso pedir o exame que for. Bom, então, eu posso garantir para vocês que o raio-x, que tem quase qualquer lugar, mas não é feito, na maioria das vezes, sem ser calma, esse aqui é o problema, ele faz 80% dos diagnósticos. E se não faz o diagnóstico definitivo, ele suspeita. A tomografia é praticamente para osso, ressonância é para tudo que é parte mole. Isso qualquer médico pede em qualquer ambulatório ou pronto-socorro que não seja do SUS. Já cintilografia, eletroneuromiografia, exames laboratoriais para a coluna, isso aí dificilmente o clínico vai estar familiarizado com isso. Tá bom? Que é muito mais raro também. Então, quando você, em qualquer local, com trauma ou sem trauma, faz um raio-x, mas eu não sei ver raio-x direito. Como que não? É fácil, não tem segredo. Mas a coluna é difícil de ver, tem um monte de ossinho, tudo sobreposto. É verdade. Por isso que a gente tem nossas dicas. É por isso.
Caramba, é muito difícil de ver alinhamento. Traça uma linha aqui, uma linha aqui. Pô, não está desalinhado. Se estiver desalinhado e for trauma, vai internar. Se estiver desalinhado e não for trauma, ele tem uma espondilolistese. Ah, não lembro daquele nome feio. Não precisa. Não pode mandar para casa. Ah, mas é difícil de ver. É mesmo. Então, alinhamento não é difícil. Outra coisa, você olha no osso. Oh, meu Deus, já tiveram aula de radiologia, não tiveram? Osso da mesma pessoa é tudo igual. Essa vértebra tem que ser igual a essa, tem que ser igual a essa. Ela pode ter um formato um pouco diferente. O colo de fêmur, de um lado e do outro, eles são iguais. Tem como comparar. Aí já seria a textura, a clareza, a gente chama de radiotransparência. Quanto que um osso... Pô, mas se o osso está mais escuro que o outro, tem alguma coisa errada. Se está mais claro também. Eu não sei o que é. Não tem importância. Mas você tem que comparar uma vértebra com a outra, um fêmur com o outro, o joelho com o outro, o ombro com o outro, assim por diante. Não é trauma. Quando o indivíduo tem um desalinhamento ou um trauma, e eu quero ver osso, eu peço tomografia, que é muito melhor do que a ressonância. Vou dar aqui um exemplo. Se eu quero ver uma listese, se eu quero saber se ela tem aquela trinca de fadiga nos dois pedículos ou num só, eu peço tomografia. Se o cara tem uma fratura, eu olho e não sei o que direito, raio de fratura que é, eu peço tomografia porque eu enxergo ela direitinho. E nas fraturas por amassamento que pode ter no jovem, quando é trauma significante. E no idoso, quando é trauma, pode ser significante também, ou um trauma de baixo impacto. Por que eu faço tomografia? Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês também podem pedir, mas se quiser ortopedista, você chama ele, manda para ele. Mas não pode mandar embora, porque tem gente que faz raio-x e enxerga a fratura, está amassado. Mas o cara, químico, ele sabe que aquilo não tem grande repercussão, mas ele vai acabar mandando para o ortopedista. Mesmo no convênio, por incrível que pareça, se ele não for internar o paciente, ele vai demorar mais de semana. Entendeu? Então, esse aqui tem um raio-x. Se eu faço uma tomografia, dá para perceber que a parede posterior, aqui, ela está muito parecida com a das outras vértebras normais. E essa? Isso aqui é um sinal que chama-se retropunção. Amassou, só que ao invés de amassar só na frente, amassou atrás, e o osso, parede posterior do corpo vertebral, entrou dentro da medula, entrou dentro do canal espinhal. Isso vai apertar mesmo. Em uma semana, a pessoa, em 3 dias, ela pode ficar paraplégica. Por isso que, se você encontrar algo desse tipo, o certo é internar. Ou então você manda para a tomografia e acabou. Se você não sabe ver, tem um ortopedista do teu lado, você fala, olha, eu já te trouxe aqui para você me ajudar. O raio-x e a tomografia. Pode falar. Pode falar. Pode me interromper, já falei. Professor, uma dúvida minha. Eu acompanhei um paciente desse na UPA, que estava com uma lesão bem parecida do trauma, né? Sim. Uma lesão na lombar, né? E aí o médico pediu para deixou ele no leito e deixou ele sem marca rígida, sem prancha rígida. Aí esse paciente levantou, foi ao banheiro, fui fazer tomografia no hospital, sentado na ambulância. E aí só sei que no final deu uma maior confusão, né?
é o caso desse paciente. Porque o médico da UPA mandou o paciente, disse que podia deambular, poderia ir ao banheiro, e já o ortopedista do hospital ficou pé da vida com o que tinha acontecido. Ficou uma confusão. E aí, o que a gente faz aí, professor? Bom, porque o paciente passou vários dias na UPA, né? E aí o médico não queria deixar ele o tempo todo na maca rígida, né? Esperando. não era para nem para deixar lá. É o seguinte, esse doutor, ele devia estar descascando batata em algum restaurante, né? Porque ele não serve para ser médico. E se ele faz isso com o trauma de coluna, imagina o que ele não faz quando ele não auscultou o pulmão e não ouviu o estertor. E só confiou no raio-x. E se ele faz isso com os pacientes, ele faz coisa pior com outros. Tá? O cara desse não pode trabalhar em lugar nenhum. O plantonista do hospital, ele ficou bravo. Ele é um anjo. Ele é um anjo. Ele vai para o céu ou para o inferno, não sei. Nunca vai para o purgatório, porque ele devia ter denunciado esse cara. Esse cara não pode trabalhar. E vocês que estão lá, esse cara nunca teve essa aula, para começar. Né? Sabe o que ele fez? Ele ficou apresentando o seminário para o professor. Você acha que ele vai saber falar isso? Isso que eu estou contando para vocês, ele vai saber. Ele saberia falar para mim? Eu acho que não. Eu tenho obrigação. É eu que tenho que falar para você. Eu que tenho que dar dica para você. Só tem essa aula no curso inteiro. 6 anos e o cara lá não teve nem essa aula, provavelmente. E se teve, ele faltou, não prestou atenção. Conduta. Se ele viu a fratura, seja qual for, ele tem que mandar para o hospital como não é uma emergência, como uma urgência. Não é para ficar esperando lá. Ele tem que mandar com vaga zero. Tá claro? Quando chegar no hospital, ele não vai internar. Se o hospital permite, você manda para avaliação. Não precisa internar. Deixa que o ortopedista interna ou não, né? Você manda ele para o hospital, porque ele tem que fazer tomografia. O cara não tem a noção de que o raio-x não é suficiente. Se o cara tiver que internar, o médico lá do hospital que faça, é ele que se vire. Se ele não tiver que internar, o médico ortopedista do hospital vai botar um colete dele e vai mandar ele para casa para tratar ambulatorialmente, com ambulatório de trauma. Ou para o neuro, no caso, às vezes, que aqui eles mandam para o neurocirurgião. Quanto à prancha, não dá tempo. E não é para ele ficar na cama. Entendeu? O cara vem na prancha, não vem na prancha? O cara vai chegar, vai fazer o raio-x, não vai tirar ele da prancha. Ele vai na prancha fazer o raio-x. Quando ele volta para você ver o raio-x, ele está na prancha. E você vai mandar ele para o hospital na prancha. Lógico. Ele foi sem prancha, tá deitado no colchão, normal. Então, esse cara, você, por favor, não me diga nem quando, nem o horário, muito menos o nome. Esse cara não serve para ser médico. Não por causa desse caso, por causa que se ele faz isso, ele faz outras coisas também. Então, ele não serve. Tá? Eu não vou adjetivar qual é o meu adjetivo que eu usaria para ele, porque vocês vão ficar arrepiados. Então, ele não merece o título que tem. Se ele faz isso, ele faz outras coisas também. Talvez até pior. Vocês estão entendendo que você não precisa... Essa aula chama-se diagnóstico sindrômico, suspeita sindrômica, por causa disso. Você não precisa fazer um diagnóstico definitivo. Vocês não podem mandar para casa ou fazer essa cagada, viu? Já começou, hein? Essa cagada que esse cara fez. Essa bobagem. É isso que não é para fazer. Se ele não sabe, então ele não dá plantão. Isso é básico, pelo amor de Deus. Ninguém está dando aula de ortopedia. Estou dando aula para clínico. Não está com o negócio disso. Fico mesmo. Os pacientes não merecem isso. Eles não merecem. Eles não sabem nada.
O cara fala para ele andar e anda. Vocês entenderam como que não é difícil? Isso aí é um trauma significante, não é? É sinal de alerta, não é? Sinal de alerta ele tem que ser pesquisado até o fim. Não é você, é outro. Você não pode fazer isso, deixar ele na UPA, né? Deixar na UPA, na prancha o tempo todo, o cara não aguenta. Alguém de vocês já ficou 3 horas numa prancha? Não dá. Mesmo que você não tenha nada, você não aguenta. Imagina você com dor ainda. Aquilo é duro, é horrível. Então, tem que fazer as coisas logo. Por isso que o hospital de trauma é o hospital mais complexo que existe. Ele tem que ter gente treinada e logística boa e insumos e estrutura física adequada. Ele não pode demorar nas coisas. Não pode. Não é para principiante. Principalmente principiante negligente. Não pode. Trauma não é para principiante. Trauma é o segmento mais difícil da medicina. Não é transplante cardíaco, cirurgia cardíaca, stent. Não é isso, não. É trauma. É nível 5. É o hospital mais complexo que existe. O hospital daqui é nível 3. O hospital que faz transplante cardíaco é nível 4. O hospital de trauma é nível 5. Não é para principiante. Traumas grandes. Mas eu tenho ressonância. Pô, você tem ressonância? Uma vez eu vi que tinha uma bolinha esquisita aqui, mas a bolinha chama-se herniação, protusão ou abalamento de disco. Mas isso é igual a isso? Não é, né? Aqui também tá. Olha que barbaridade, como é que tá? Isso aqui é tumor. Isso aqui também aparece no raio-x, só que isso aqui você não vê. Você só vê que a textura é diferente. Dá para ver no raio-x, mas vocês não pedem raio-x, porque ou demora, sei, 4 meses, ou na UPA não pede. Sabe por quê? Porque é só para trauma. Isso chama-se Brasil, SUS. Isso é uma catástrofe. O cara perde 6 meses de tratamento de tumor, porque na UPA não pede. Só por isso. Isso é uma catástrofe, uma vergonha. E se você começa a pedir, o professor ficava bravo com a gente. Sabe o que vai acontecer? Olha que ironia, né? Se vocês forem pedir raio-x para todos os sinais de alerta sem trauma, os caras vão chegar para você, vou mandar você embora. Porque não tem estrutura para tudo isso. O raio-x das UPAs, eles não dão conta nem dos traumas e nem raio-x de pulmão. Você sabe, né? É de raio-x de pulmão das criançadas, para ver pneumonia. Quer dizer, o raio-x ele não para. Eles não têm. Se começar a pedir raio-x de coluna, os caras vão querer te matar. Aí você fala, mas isso que eu faço com os casos de alerta? Eles não sabem nada. Então, você não pode, porque logisticamente o sistema logístico avisa, fala para o paciente. Eu não posso pedir chamar. Quantas vezes que eu não fiz? E outra, hein? Anota. Pelo amor de Deus, isso tudo que eu estou falando, isso tudo tem que estar no prontuário. É uma frasezinha. Paciente com sinal de alerta, radiografia impossível de ser realizada. Qualquer coisa. Adota que você gostaria de pedir e que não faz. Por protocolo, por rotina, não é rotina, você põe o que você quiser. Mas isso não quer dizer que você não possa pedir. Tem que estar lá anotado que você pediu ou queria pedir. Senão vocês vão se ferrar. Se esse paciente tiver um tumor e processar algum médico, vai parar em você. E 6 meses antes não pediu radiografia. Não pediu radiografia porque lá não pede. Você sabe o que o chefe do pronto-socorro vai falar para você? Mas se você me avisasse que era por suspeita de tumor, a gente deixa fazer.
Isso tem nome. Eu não vou falar o que é. Só para vocês imaginarem. Incidência de tumor primário que apresenta metástase óssea. Tumor de qualquer local do corpo que tem metástase óssea. Então, em qualquer lugar do corpo. Mama, mieloma, rim, pulmão, blá, blá. Locais mais comuns de metástase óssea. Não importa o tumor. 70% é na vértebra. Por isso que eu estou insistindo. Quando vocês olharem o raio-x, lembra, vai ver alinhamento, tem motivo para vocês verem alinhamento, sendo trauma ou não. Mas vocês têm que ver no raio-x densidades diferentes de penetração do raio-x. Eu não lembro o que é esse negócio, não tem que lembrar nada. É assim. Então, veja bem, ó. Deixa eu ver o que é. Você tem algo. Opa! Perdão. Tem ou mais claro ou mais escuro aqui, mais escuro aqui. Você viu aquele raio-x, como é que é? Mesmo que não seja de uma qualidade excelente, não tem diferença. É para comparar uma vértebra com a outra, caramba. Tá? Vou dar um exemplo. Então, lá, a cintilografia, por exemplo, quando chega para a gente, se vocês tiverem alguma suspeita de que pode ser um tumor, porque a qualidade do osso está esquisita, eu vou pedir uma cintilografia, vai aparecer todos os locais que tem maior captação de radiofármaco. Mas você quer ver? Ah, mas a paciente já chega meio corcunda, eu não sei se ela caiu, se ela tem uma fratura, se a fratura é antiga, se a fratura não é... Para começar, se a fratura é antiga ou não, quem tem que ver sou eu. Se ela tem dor, vou dar um exemplo, como é que eu vejo. Então, a paciente caiu, dá para entender que aqui, em algum momento, ela teve uma fratura. E aqui também. Olha a vértebra quadradinha. Eu sei que aqui, olha, a vértebra amassou, ela tem uma linha branca que chama esclerose aqui e outra aqui. Tem ou não tem? E aqui? Ela tem uma linha branca aqui, aqui não. Clinicamente, isso aqui é sinal de fratura aguda. Ah, mas eu não vou lembrar disso daí, não tem importância. Você pode fazer outra coisa que isso você não precisa lembrar, só precisa saber. Essa paciente aqui, se eu chegar aqui vamos dizer que é L1. Eu sei que fica no meio das costas. Eu aperto, não dói. Se não dói, não tem fratura. Aperta o processo espinhoso dela. O dedo. Bom, bota o dedão lá. Esse aqui, se eu ponho o dedo, ela... Ai, eu ponho o dedo mais para baixo e não dói nem para cima. Você não lembra? Por que é diferente? Eu acho que é diferente. Essa paciente não precisa fazer tomografia na hora. Ah, mas eu tenho dúvida. Então, você manda para fazer. Ah, mas não era para mandar. Não era para mandar, não interessa. Eu não sou ortopedista, eu mando, porque eu não vou mandar para casa. E esse aqui? Se você não mandar, você pode se ferrar. Aqui chegando lá, ele vai fazer tomografia. Não precisa nem internar. Não é para mandar para internação. Eu não sei como é que é a UPA hoje aqui. A UPA verdadeira, verdadeira, a UPA decente, ela tem como você pedir avaliação do ortopedista, do vascular, internar. Porque eu vejo que, da época que eu trabalhei, há uns 3 anos atrás, tudo os pedidos que a gente mandava, a gente avaliava se era para mandar, se era para mandar logo, de ortopedia, tá? Mas tem casos que não é trauma também. Então, você quer avaliação. E não adianta mandar para o SUS, que vai demorar. Então, o indivíduo pode ir, o cara avalia e manda embora. Se isso for possível, está resolvido parcialmente. E você não pode deixar de sustentar. Tá? Bom, só para lembrar, os desvios de coluna que vão aparecer lá no postinho,
e muitas vezes levam por causa disso, às vezes eles já vão para o ortopedista, ou então não tem nenhuma urgência, certamente, se não for trauma, né? Os mais comuns são a escoliose, a hipercifose, a hiperlordose, hipercifose dorsal, hipercifose lombar e as atitudes de flexão do pescoço que vocês logo vão ter, porque vocês ficam muito no celular. Mesmo. As escolioses têm muitos mitos. Escoliose, ela tem um desvio em 3 planos, sagital, coronal e axial, porque normalmente uma cicloescoliose, ela tem um desvio nesse plano, de perfil elas são um pouquinho mais arcadas, e elas rodam no plano axial. Então, quando você pede a pessoa debruçar, parece que um lado está mais alto que o outro, porque ela roda para cá ou para lá. O pediatra, ele tem uma boa noção disso normalmente, porque faz parte da residência de pediatria fazer o diagnóstico clínico de deformidade, de membro qualquer, da coluna. O que eles acham que não tem importância. Né? O que tem importância é pneumonia, bronquiolite, né? Bronquiolite. Tem mesmo, é verdade. O resto não tem. Graças a Deus, não tem muita importância para ser urgência, tá? Mas a gente consegue ajudar a natureza, ninguém consegue corrigir nada. Eu só corrijo uma escoliose quando eu quero. Então, por favor, quando se depararem com criança ou adulto, e se perguntarem para você, será que dá para corrigir? Você vai falar, eu vou mandar por ortopedista. Então, mas a senhora acha que dá para corrigir? Meu filho ainda não está Júlia, o que você vai falar para a mãe? Que a criança tem 10 anos, 11 anos ou 12, ou seja, não teve o estirão ainda, e tem uma deformidade que dá para ver. Fez o raio-x também aparece. Dá para corrigir? O que você vai falar, Júlia? Tá bom. Olha, eu ia tentar ser realista com a mãe, né? Igual você falou, não ficar tentando falar que dá para consertar assim, mas dependendo da gravidade que já chegou, né? Tá. Lucas, o que você vai falar para a mãe? Eu falaria, talvez, que tem como, né, alinhar cirurgicamente. Caterina, o que você vai falar para a mãe? Talvez que também poderia dar com Eu não estou te fazer vendo. cirurgia com a Caterina, eu criança. não estou te vendo. Você está com algum problema na câmera? Peraí. Tá? Ah, agora eu entendi. O que você responderia? Não, que talvez poderia ter como arrumar cirurgicamente, né? Mas eu não sei se a criança, às vezes, mais pequenininha seria melhor fazer. Né? Luiz Eduardo Lucas Amaral. José Lins. Acho que tentaria ser realista com ela, assim, dizer que é uma condição que pode ser que tenha tratamento e tentar encaminhar para os meios mais rápidos para que isso aconteça, né? Também faria isso, dizer que tem um procedimento, né, artrodese, né, para alinhamento dessas vértebras, né? É porque se esse da foto teve solução, gente, esse tá muito torto. Eu não sei se pelo SUS ele ia conseguir, né? Bom, mas vamos dizer então que a realidade falar é essa. Tem, mas até possa pagar. Vamos deixar essa variável de lado. Tudo que vocês disseram não tem nada de errado, né? Afinal de contas, eu acabei de falar para vocês. Mas essa aula é aula de dica. Então, se você não quer se enroscar
porque ela vai fazer outra pergunta depois. E você não quiser criar falsas expectativas, é igual quando pergunta sobre pezinho torto, sobre qualquer coisa assim que você sabe que alguém já contou e não existe correção sem ser cirúrgica e cirurgia para a minoria dos casos. A melhor resposta é não sei. Vou falar de novo. Não sei, minha senhora. Não saber não é vergonha. Eu prefiro, e todos os ortopedistas do mundo preferem que você diga não sei, do que existe cirurgia, enquanto ela cresce pode ser que arrume. Primeiro ela vai fazer uma pergunta de novo para vocês e que vocês geralmente não vão saber responder, aí você vai falar que não sei. Você já perdeu a primeira oportunidade. Quando ela chega para a gente, ela chega assim: doutor, eu levei minha filha do postinho, o doutor lá falou que tem cirurgia. Você acha que dá para fazer? É isso que ela fala. Ela não vai lembrar de nada que você falou. Ela só vai lembrar da sua resposta. Vai tirar da cabeça dela que a primeira, não importa se você não é especialista, é médico. Ao mesmo tempo que não tem vergonha nenhuma de dizer que não sei, eu não sei porque eu não sou um especialista nisso. Hoje o povo está acostumado com especialista. Eles chegam para mim e falam: o senhor é cirurgião de ombro? Eu falo: eu não. Aí eu penso comigo: graças a Deus que não. Assim eu tenho um cirurgião de ombro para mandar e ela não vai ficar me enchendo o saco depois, porque eu operei ela e não sou cirurgião de ombro. Graças a Deus que ela perguntou. Mas ela perdeu tempo, ela vai ficar brava. Mas me disseram que o senhor é. Mas eu não sou. Entendeu? Então eles estão acostumados com isso. Então, criar falsa expectativa, mesmo com boa intenção, às vezes você quer ser gentil. Lógico, a gente entende isso aí, mas não ajuda, gente. Acreditem em mim. Não ajuda. Pois não. Professor, inclusive, eu passei por uma situação esses dias, eu queria até discutir com o senhor. Peguei uma criança de 4 meses que ela fez aquela cirurgia intrauterina da mielomeningocele, com 25 semanas de gestação. E agora está com 4 meses, e aí quer encaminhamento para o ortopedista pediátrico para ver que ela ficou com um pé torto e também tem lesão de L3 a S1. E aí foi encaminhada para um ortopedista pediátrico aqui do SUS, mas só que a família está bem... queria uma indicação de um ortopedista pediátrico, que estão querendo fazer esse procedimento no particular, mas não conhece ninguém, não sabe onde fazer. Aí me pediu orientação, também não sei. Você não tem obrigação de saber. Eu também não sei. Então, conforme o local, como eu falei para você, ortopedista pediátrico, ele não conheço nenhum que opere coluna, ou que siga, ou que faça seguimento. Não é porque fez uma cirurgia intrauterina que ele não precisa de seguimento. Com sequela ou sem. Quem faz isso é só um neurocirurgião, porque a mielomeningocele, olha o nome, mielomeningocele. Tem osso no nome? Então, é o neuro. O ortopedista quer passar longe, não quer nem o de coluna. Ortopedista de coluna, alguns, cirurgião de coluna, alguns, eles trabalham juntos com um neurocirurgião, porque os dois, se eles se entenderem bem, o resultado fica melhor ainda, porque um cuida bem do nervo, o outro cuida bem da estabilidade da coluna, tá claro? Mas eu nunca vi nem os de coluna lidar com mielomeningocele. Ortopedista infantil não faz isso.
Não interessa, ela vai perder tempo, vai perder dinheiro e ele não vai fazer o segmento. Eu nunca vi. Se tiver algum ortopedista infantil que eu desconheço que faz esse segmento, por conta e risco dele. Tomara que ele esteja habilitado, capacitado e familiarizado. Porque eu nunca vi. Tá claro? Qual foi a outra pergunta que você fez? Você falou que não sabia o que fazer, mas não é para saber mesmo. Agora você sabe. Olha o nome. Mielo Meningocele. É porque ela tem um pé torto também, Não, eu acho que ela confundiu. o pé torto, hoje em dia, a gente manda tudo para o ortopedista infantil. Até 10 anos atrás não tinha. Todo mundo operado. Mas você faz um tratamento conservador primeiro no pé torto. Tá bom? Primeiro você tem que saber se o pé torto é um pé torto congênito ou é um pé neuropático. Então aí ele tem que fazer diagnóstico diferencial. Vocês estão lembrados uma vez que eu falei, acho que quando que foi? Acho que foi a única aula que eu dei para vocês. Eu mostrei um slide que estava escrito embriologia. Qual foi o único alerta que eu fiz para vocês? Embriologia é chato, detesto, é um negócio nojento. Só tem uma coisa que vocês não podem esquecer. Uma má formação nunca vem sozinha. Essa criança teve mielo, meningocele, pé torto congênito, já tem outra coisa, é só procurar. Tá claro? Realmente isso é um ortopedista infantil que faz. Mas ela não conseguiu? Qual foi o problema? Não, ela quer um particular, mas ela queria uma indicação só. Tá, então, não adianta, se tiver pelo SUS, pode esquecer, porque o tratamento do pé torto congênito começa na semana do nascimento. A gente começa a engessar o pezinho, engessa, e vai troca de gesso de cada quinzenalmente para lavar a perninha, arejar a pele e já põe outra depois. E vai forçando uma correção e que até o quarto ou sexto mês a gente consegue corrigir 2/3 das deformidades. Porque a criança está com 4 meses e ainda está na fila. Então me perdeu. Mas tem que operar brevemente. Quando chega nos 6 meses, a gente conseguiu corrigir, desde a primeira semana, hein, de vida. A gente conseguiu corrigir 2/3 das deformidades. 1/3 não corrige, a gente já sabe. Mas uma cirurgia que era enorme vira uma cirurgia pequena ou média. Porque o resto você já corrigiu. E a criança também, para corrigir, ela precisa adquirir um certo tamanho. O pé da criança triplica de uma semana para 6 meses. Entendeu? Então fica fácil de você operar. E você corrigiu a maior parte das deformidades. Isso que você está falando, que ela está esperando há 4 meses, como é que chama? Burocracia. SUS. SUS. Bom, gente, espero que dicas fiquem na cabeça para que vocês não mandem os pacientes para casa. Não precisam fazer diagnóstico definitivo. Tá? Alguma dúvida? Então, eu não sei o que eu vou fazer ainda. De qualquer maneira, sexta que vem e a outra tem aula. Talvez eu me estenda uma meia hora e dê uma encurtada numa aula comum, mas que não perca a qualidade, porque eu não vou ensinar ortopedia, eu quero que vocês se lembrem do que é importante para vocês, no postinho ou não. Isso vale para membro superior, membro inferior, vale para artrose e para osteoporose, que é o que a gente tem que falar. Para ser minha, né? Um abraço para todos. Tchau.